a todos que podem nos ouvir. Sou o capelão Maurício Ribeiro de Arruda, capelão no Complexo Penitenciário de Serra Azul. E glorifico a Deus a oportunidade de estar aqui novamente, poder compartilhar a palavra de Deus com cada coração, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para você. E é com alegria de espírito que eu venho compartilhar a verdade absoluta de Deus com você que se dispôs a estar ouvindo. Desde já em oração por você, temos orado por vocês, pela sua família. Deus, Ele me manda compartilhar esse ensinamento e que será muito útil a você que pode me ouvir e confirmar a maravilhosa obra encontrada na graça do Senhor nas nossas vidas. Eu me converti em 1983 e acabei me afastando da presença de Deus em 87, onde eu fui aprisionado pelo diabo durante 10 anos, mas em 1997 Deus em nenhum momento desistiu de mim. Foi quando Ele me deu a liberdade para poder servi-lo, e aí eu agarrei com unhas e dentes essa oportunidade. Nesses dias difíceis, amados, nós temos convivido com a morte todos os dias, e a pergunta é: se você morresse agora, sua alma iria para o céu? Se você morresse nesse exato momento, sua alma estaria no céu? Eu vou estar orando nesse momento para que Deus abençoe a mensagem e que o Espírito Santo fale em seu coração. Soberano Deus, nosso Pai querido, eu louvo ao Senhor pela honra e privilégio que o Senhor nos dá de poder compartilhar esta verdade, que um dia salvou a minha alma e transformou a minha vida. E hoje, meu Pai, tem me santificado a cada dia. Compartilho com cada um, meu Pai, que está ouvindo, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa estar falando em cada coração. Salve almas, transforme vidas, porque isso é o plano do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ajuda-me, porque eu preciso do Senhor. Amém, Senhor. Realmente, meus amados, muitas vezes as pessoas não sabem o que responder, porque nós fazemos essas perguntas. Muitas vezes cria essa dúvida, incerteza. Mas de uma coisa é certa, você pode ter certeza: vamos todos morrer um dia. Todos nós vamos morrer, mas será que estamos prontos para morrer? Será que estaríamos prontos para morrer? Podemos ter tudo na vida e perdemos numa fração de segundo. Você pode conquistar muitas coisas, mas numa fração de segundo você pode perder. E qual será o destino da nossa alma após a morte? Porque a vida procura nos dar até muita confiança no dia a dia, acabamos tendo muita confiança em nós propriamente, mas nós perdemos ela fácil também. Agora, eu gostaria que você soubesse, meu amado, que a Bíblia, ela trata principalmente sobre isso. É nela que devemos confiar, é nela que devemos colocar a nossa vida, porque ela é a pura e perfeita palavra de Deus, a santa e preciosa palavra de Deus. Então creia, pois como poderíamos ter a certeza de algo tão importante assim se não fosse pela palavra de Deus? Aliás, eu creio que você deve crer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então já é um grande passo. Porque se crer quando está lendo ela, você está ouvindo a voz de Deus. Agora, você que está me ouvindo, você que pode me ouvir, creia então, hoje vai ser o dia mais importante da sua vida. Hoje você vai poder ter a certeza plena de que se morresse agora, saberia perfeitamente, com toda a convicção, para onde iria sua alma. E primeiramente eu gostaria de mostrar para os amados, como te disse anteriormente, você precisa crer. E essa palavra crer, ela refere-se à confiança. Você precisa confiar em Deus
Pois a palavra de Deus ela afirma em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia, e aqui nós estamos tratando da palavra de Deus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus usou seus servos, homens santos, e para escreverem a Bíblia, que é um conjunto de livros, para nos falar essa verdade. Então, eis o único caminho para o céu. A todos vocês que estão ouvindo, todos vocês que podem ouvir nesse momento, eis o único caminho para o céu. Então preste bem atenção, abra o teu coração para a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo falar com você, pois somente Ele, ninguém mais, nada mais, pode te convencer do perigo, do pecado, da justiça e do juízo. Agora, primeiro então você tem que entender como surgiu o pecado no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Quem é esse homem? Adão, da criação. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 5, versículo 19, na parte A, nós temos lá: porque pela desobediência de um só homem, Adão, ele recebeu uma ordem de Deus e desobedeceu. Muitos foram feitos pecadores, toda aquela geração humana. Então perceba, você que pode me ouvir, que através do pecado de Adão e Eva, comendo o fruto proibido, entrou o pecado no mundo. E o pior não é isso, meus amados. Veio então a morte, como fala no versículo que nós lemos. E um exemplo bem claro sobre o pecado. Veja uma criancinha, pega uma criancinha de mais ou menos uns 4 anos. Os pais dela nunca a ensinaram a mentir. Mas é incrível que quando ela faz algo errado, escondido, ela acaba mentindo para os pais. Ninguém ensinou ela. Como pode ser isso? É porque nós já nascemos pecadores, ou seja, nós possuímos a natureza pecaminosa. É por isso então que eu vou morrer. É por isso então que você vai morrer. É por isso então que todos nesse mundo irão morrer. Se você precisa aprender, entender como surgiu o pecado no mundo, ele surgiu através do pecado de Adão, por um homem. Agora você precisa também entender que o pecado que entrou no mundo, que surgiu no mundo, ele faz separação entre você e Deus, entre eu e Deus, entre qualquer pessoa nesse mundo e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, na parte A, ele nos diz: mas as vossas iniquidades, que é os vossos pecados, as nossas transgressões, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O profeta Isaías declara isso, e Romanos 5:23 também declara: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu sou pecador, eu pequei. Mas a graça me alcançou e isso nós vamos ver mais tarde. Mas entenda primeiro como surgiu o pecado do mundo através do pecado de Adão. Entenda que o pecado faz separação entre nós e Deus, entre você e Deus, através da iniquidade, através desse pecado que passou a toda a humanidade. Entendido isso, você precisa entender que além do pecado fazer essa separação, ele nos traz consequência muito ruim, que é a morte. Agora, quem deseja morrer? Ninguém deseja morrer. Como foi dito anteriormente, que nós já lemos, mas veja o que Deus nos diz em Romanos 6:23 na parte A, na primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Então o pagamento de nós sermos pecadores é a morte. Nós vamos morrer. Então entenda, você que está ouvindo, você que pode me ouvir, entenda isso, que essa morte não é a morte carnal do nosso corpo, mas também, ela não é não só a morte carnal, mas também a morte espiritual. Nós
não só morreremos carnalmente, como também morreremos espiritualmente, separados de Deus. E a separação de Deus nos leva ao tormento eterno, em tormento no inferno. E a palavra de Deus deixa bem claro isso. Perceba através dessa verdade que sobre todos nós paira esta condenação. Sobre cada um de nós, cada um de vocês, está essa condenação. Agora, a maioria das pessoas não acredita no inferno. Você pode perguntar sobre o inferno, que a maioria delas, não, o inferno não existe, e dependendo de onde você está, eles dizem para nós, o inferno é aqui, e essa é a realidade hoje. Mas ele é tão real quanto o ar que respiramos. Porque os versículos que nós vemos, que a palavra de Deus nos mostra, em Salmo capítulo 9, versículo 17, ele nos diz, os ímpios, todos aqueles que estão separados de Deus, são aquelas pessoas que ainda não creram em Jesus Cristo, não aceitaram Jesus Cristo ainda, serão lançados, futuro, serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, ele nos diz que a morte, nós vamos morrer, e o inferno, aqueles que sem Cristo morreram, que estão no inferno, foram lançados no lago de fogo. Além de sofrermos o dano da morte, além de sofrer aqueles que estão sem Cristo, além de sofrer o dano do inferno, ainda vai sofrer o dano da eternidade no lago de fogo. E esta é a segunda morte. É a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não há retorno mais. Não há liberdade mais. Prantos e ranger de dentes. Então você precisa entender agora. Tendo essa separação, você precisa entender o amor de Deus por nós. O amor de Deus por você. Uma vez condenados ao inferno, que é a eternidade sem Deus, por termos a natureza pecaminosa, então como podemos ir para o céu? Eu mesmo cheguei a pensar, eu não quero ir para o inferno. Deus é ruim? De jeito nenhum. Aí que entra todo o propósito, todo o plano da salvação de Deus para a nossa alma. E Deus não mediu esforços e nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Ele não mediu esforços. Jesus, meus amados, Jesus Cristo deixou o céu, um lugar maravilhoso, um lugar fascinante, inexplicável, para vir a essa terra e ser crucificado pelo meu, pelo seu e por todos os nossos pecados. Ele morreu por cada um de nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele afirma: mas esvaziou-se a si mesmo. Toda a glória que ele tinha, ele se esvaziou. Tomando a forma de servo, ele obedeceu à ordem do Pai. Fazendo-se semelhante ao homem, ele busca os sentimentos humanos. Porque nós fomos feitos semelhante à triunidade de Deus. Agora ele então, para recuperar-nos, ele se faz semelhante a nós, para nós crermos. Sendo obediente até a morte, ele foi conduzido até a morte, ele tinha que morrer também, é o pagamento do pecado. E morte de cruz, que é a pior morte que poderia se ter naquela época, naquele período. Romanos 5, versículo 8, ele nos diz que, mas Deus, um termo condicional, aonde eu me pergunto, Deus tem que provar alguma coisa para mim? Deus tem que provar alguma coisa para você? De forma alguma. Mas Deus prova o seu amor para conosco, para com você que está me ouvindo, em que Cristo morreu por nós, então Ele morreu também por você que está me ouvindo, que está ouvindo a palavra de Deus, sendo cada um de nós pecadores. E Ele ainda afirma em João 3,16, porque Deus amou o mundo, então Ele amou a mim, amou a cada um de vocês. A cada um de vocês que estão me ouvindo.
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, então está incluindo você que está me ouvindo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida eterna ao lado de Deus, não separado de Deus. Até aqui deu para você imaginar o tamanho desse amor? Você tem noção do tamanho desse amor? Eu não sei se você tem filhos, mas você daria seu filho para morrer por mim? Ou por qualquer pecador, qualquer pessoa desse mundo? Eu imagino que não. Olha o sofrimento de Jesus Cristo ao morrer na cruz. Deus nos ama muito, meus amados, e Ele quer salvar a todos, como Ele salvou a mim, Ele quer salvar a cada um que pode ouvir. E a palavra de Deus ainda nos mostra, Ele nos diz em Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, a desobediência nossa, e moído por causa das nossas iniquidades, todo o nosso pecado. Nós nascemos pecador, então Ele, pelo nosso pecado e pelos nossos pecados que cometemos e que vamos cometer, porque somos falhos e imperfeitos, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. Que maravilha! Você que está me ouvindo, meu amado, Jesus Cristo nem sequer abriu a sua boca. Todo esse amor por nós foi demonstrado na cruz, e graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e está vivo ao lado direito do Pai, buscando a sua alma pelo Espírito Santo, como Ele buscou a minha pelo Espírito Santo. Agora, eu gostaria que você também entendesse, depois de tudo isso, que Jesus Cristo morreu por nós, e basta aceitá-lo de coração, para que assim possamos ser salvos da condenação eterna. Basta você crer com confiança para que você seja salvo dessa condenação eterna, essa separação, o inferno. A realidade é ainda mais triste para aqueles que não creem em Deus. Porque veja o que diz João 3, versículo 18. Quem crê nele, presente, momento presente, como você está me ouvindo agora, quem crê nele, em Jesus Cristo, não é condenado. Momento presente, não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está, futuro, isso é para o futuro, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E no Evangelho de João 3,36, ele ainda nos diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus, que é a condenação, sobre ele permanece. Então você que está me ouvindo nesse momento, este crer em Jesus Cristo, foram citados nos versículos que nós vimos acima, não são apenas para saber que Ele existe e veio a esse mundo, mas sim para crermos nele para a salvação de nossa alma. Eu creio que Jesus veio, eu creio. Eu poderia dizer que quem crê em Deus, a maioria vai erguer a mão, eu creio em Deus. Mas não, aqui o crer é crer para a salvação de nossa alma. Porque muitos sabem de Jesus, mas poucos se importam com Ele. E o que Ele fez por nós, muito menos. Ninguém nem está preocupado com isso. Você entendeu isso? Então você que está me ouvindo, meu amado, você precisa entender. Deus então nos instrui da seguinte forma, de como aceitar a Jesus Cristo. Como que eu posso fazer isso, capelão? Como que eu posso fazer isso, pastor, pregador? Esta é a decisão mais importante que uma pessoa deve tomar na sua vida.
aceitar Jesus Cristo e ter certeza de que Jesus também o aceitou, que é aquela oração de coração. A boca fala o que o coração está cheio. Veja o que a palavra de Deus nos mostra. Em Romanos capítulo 10, a palavra de Deus nos diz: a saber, se com a tua boca, lá no capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de onde? Da condenação do inferno. E ele continua ainda: visto que com o coração se crê para a justiça. Justiça é a decisão correta. Então, com o coração você confessa para tomar a decisão correta. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando eu creio de coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e verdadeiro, quando eu creio que eu sou um pecador e preciso me arrepender, e preciso do perdão de Jesus, quando eu creio que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele para perdoar os meus pecados, minha boca vai falar o que o meu coração está cheio. E com a boca se faz confissão para a salvação, salvação da alma, a esta que está condenada ao inferno, porque a Escritura diz, e ele dá continuidade: todo aquele que nele crer. Veja que ele novamente, ele não faz acepção de pessoas, ele conhece o coração da pessoa. Todo aquele que nele crer não será confundido. Ou seja, há uma certeza aos que confessam de coração, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, meu amado, reconheça que há um só mediador entre os homens e Deus. Mais nada. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador. E ele encerra: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Momento presente. É nesse momento que você está ouvindo a palavra de Deus. Então, você que está me ouvindo, para que seja salvo da condenação do inferno, você consegue perceber que o plano da salvação ele é tão simples? Certa vez perguntaram para mim: nossa, pastor, eu nunca ouvi dessa forma. E eu glorifico a Deus por isso, que é uma oportunidade que a pessoa teve até mesmo de se converter ao Senhor Jesus Cristo. Mas basta você reconhecer que é pecador, que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, que o pecado ele acarreta a morte espiritual também, e que você precisa se arrepender dos seus pecados, que é o seu estado natural, e pedir para que Jesus Cristo entre em seu coração, salve a sua alma dessa condenação e possa ter, a partir da confissão, o seu nome escrito no livro da vida, no livro de Deus. Veja o que Deus nos ensina acerca disso, quando ele nos diz lá em Atos, capítulo 3, versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que é o que eu estou anunciando para você nesse momento, que o Cristo havia de padecer. Então ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Entenda então, meus amados, Deus conhece os nossos corações e sabe com que sentimento essa oração de confissão sairá de dentro do seu coração. O meu desejo, a minha oração é que seja sincero, pois Deus ele nos alerta: não erreis. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele deixa bem claro: não erreis. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não zombe de Deus. Não brinque com Deus. Tudo o que você semear, você também vai ceifar. Então eu clamo a Deus nesse momento pelo Espírito Santo: não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã.
e nem para depois, pois pode ser tarde demais para a sua vida. Tome essa decisão agora. Veja o que Deus está falando ao seu coração quando nós olhamos em Provérbios 27:1. Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Provérbios 29:1 também nos diz: o homem que muitas vezes endurece a cerviz, que endurece o coração, de repente será destruído sem que lhe haja remédio. Não sabemos o momento que vamos morrer. Mas Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Em nenhum momento da sua vida, meu amado, Ele nunca desistiu de você. Nós somos abandonados por familiares, somos abandonados pela sociedade, somos abandonados pelo Estado, somos abandonados por amigos, mas em nenhum momento da sua vida, Deus nunca abandonou você. Ele nunca desistiu de você. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, ele diz: ouvi-te em tempo aceitável. A palavra de Deus está chegando até você. Ele ouviu o seu coração. Ele está ouvindo o seu coração, seu clamor, seu lamento. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Você que está me ouvindo, veja como a palavra de Deus é tão clara e tão simples. E mesmo assim, muitas pessoas não querem saber. Não ligam para isso. Estão a uma decisão do céu. No entanto, negam a Cristo e o fim deles acaba sendo o inferno. Agora, pois queremos escolher o que convém para nós, a decisão é minha, pastor. Eu decido. Eu não quero. Eu tenho meus direitos, eu tomo a minha decisão. Triste. E o diabo quer que todos pensem que Deus é ruim, que Deus é mau, ou até mesmo que pela sua bondade, Deus não manda ninguém para o inferno. Mas Deus criou, meus amados, o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para mim, Deus não fez o inferno para você. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Isso é um outro estudo. Isso é um outro estudo. Quando foi feito o inferno? Foi feito para o diabo e seus anjos. Somente. E verdadeiramente Deus não tem prazer na morte daqueles que estão morrendo. Mas que antes eles se arrependam e se convertam de seus pecados e aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor e Salvador de suas almas. Isso quer dizer que vai para o inferno quem quer, quem decide por si próprio. No momento que você negar a mensagem de Deus, qual o seu destino? Prova disso é o que a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, que é o inferno, a separação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que foi perdido lá no Jardim do Éden, ele veio buscar e salvar. E você faz parte disso. Agora, você quer ser encontrado? Você que está me ouvindo, precisa entender que aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma, Ele vos promete vida eterna. Não quando você morrer, mas a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, a sua vida já é eterna. Ele nos diz na sua palavra em João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve, como você está ouvindo, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, se você orou crendo,
naquele Deus que enviou Jesus, tem a vida eterna. Momento presente novamente. Tem a vida eterna, ou seja, não há dúvida nenhuma. E não entrará em condenação, não há inferno mais, mas passou da morte para a vida. Ou seja, se você morresse agora, com toda essa decisão, aonde você está, pode ter plena certeza e convicção de que estará mais vivo do que nunca ao lado do nosso Deus, ao lado de Jesus Cristo. Essa é a certeza que Deus nos oferece. Em Tito capítulo 1, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. E agora essa verdade chega até você. Então você que está me ouvindo pode ser aí mesmo onde você está nesse momento. Não importa onde você se encontra, aonde você está nesse momento. Tome essa decisão tão importante para a sua vida. Apocalipse 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o que você está esperando para tomar essa decisão? Abra a porta do seu coração para que Jesus Cristo possa entrar em sua vida, Jesus possa salvar a sua alma e fazer morada. Você possa ser o templo do Espírito Santo. Ele te ama. Ele quer te salvar, como Ele salvou a mim. Ele quer salvar a sua alma. Lucas capítulo 15, versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um só. Uma única decisão tomada nesse momento. Você vai tremer o céu de alegria. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Você que está me ouvindo, meu amado. Quando você confessa Jesus Cristo, você passa a ter um advogado para interceder perante os seus pecados. Veja o que Deus nos diz na sua palavra. Em 1 João 1,9, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então veja que Deus, Ele nos instruiu a confessarmos para Jesus e somente para Ele, não para um homem ou qualquer outra coisa. Porque além de nos salvar, Ele advoga, Ele continua a advogar os nossos pecados diante de Deus. Então eu espero, de coração, que ter sido tão claro com você que está me ouvindo, e anseio de minha alma é que, para que você tome essa decisão, não espere mais. E com o seu testemunho também, a sua família, toda a sua família venha também a confessar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Entenda também que a salvação não é pelas obras. Não adianta você falar que é bom, que ajuda aqui, que ajuda ali, que faz isso, que faz aquilo. Uma boa pessoa ou faz coisas boas, que a palavra de Deus ela nos mostra em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos. Não é pelo que você faz. Por meio da fé, que é o ouvir a palavra de Deus. É o que você está fazendo agora. Ouvindo a palavra de Deus. E isto não vem de vós, então não é de si próprio. É dom de Deus, é o Espírito Santo que está movendo você e está parando você para ouvir a voz de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, eu fiz isso, Deus vai me levar para o céu. De maneira alguma. Jesus Cristo fez a sua salvação. Só Ele pode levar você para o céu. Deus nos instrui sobre isso, porque existem muitas pessoas que ajudam outras, mas não estão nem aí com Deus. Não estão nem preocupados. Você vê o próprio testemunho dia a dia. As obras são consequências da salvação. Quando eu sou salvo, então eu vou fazer obras boas. Vou pregar a palavra de Deus, vou orar, vou ler a Bíblia, vou testificar, vou ajudar o próximo. Então não adianta só fazer o bem para ter direito ao céu. Temos que aceitar e confessar com a nossa boca a Jesus Cristo. E como tem pessoas por aí que dizem que vão para o céu só porque fazem o bem? Triste engano. Triste engano. E é isso que o diabo quer que as pessoas pensem. Deus é justo.
Você que está me ouvindo, meu amado, eu te afirmo pela verdade de Deus que se Deus abrisse um pequeno buraco no chão, para que o mundo inteiro pudesse ver o inferno, cheio de almas, em lamento nesse momento, chorando e sofrendo, e isso será por toda a eternidade, com certeza todos se arrependeriam e se converteriam, creriam no Senhor Jesus. Infelizmente isso não vai ocorrer. Por isso é que a salvação é pela fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz de Deus. Agora, uma observação que eu faço. O que você acha que pode ser pior do que o inferno? Você tem alguma ideia? O que Deus tem me ensinado é que pior do que o inferno é você chegar no inferno e lembrar por toda a eternidade que teve a oportunidade de ir para o céu e não terá outra oportunidade de ir para o céu. É conviver com a lembrança por toda a eternidade que um dia você esteve a um passo do céu e decidiu ir para o inferno. Se você morresse agora, você iria para o céu? Nesse exato momento? Tome essa decisão e com certeza é a mais importante da sua vida. Toma o seu tempo agora, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E em amor a você, eu quero ter a imensa alegria de que quando partir desse mundo, encontrar você e todos aqueles que estão ouvindo lá no céu, juntamente com todos aqueles que eu amo e que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Muitos me dizem, mas eu não sei orar, pastor. Se você me permitir, eu posso ajudá-lo nesse momento. Caso contrário, é o que Deus nos ensina, com a tua boca, com o teu sentimento, com tudo que está dentro do seu coração. Clame a Deus. Aquele ladrão na cruz, ele deu essas palavras ao Senhor. Simples. Senhor Jesus, sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Me perdoa e salva minha alma. Agora eu creio e confesso que o Senhor é o Filho de Deus. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Simples. E a oração daquele homem ainda foi: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A boca fala, que o coração está cheio. Você que está me ouvindo e orou de todo o teu coração, fazendo essa maravilhosa decisão, deixa-nos saber, compartilhe conosco, para que juntos nos alegremos com a mesma alegria que se encontra no céu nesse momento. Como eu havia dito em Lucas capítulo 15, versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você que me ouve, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você. Deus abençoe e nos vemos em liberdade.